Agora, Bruno, essa questão de previdência é algo que me perguntam muito. Porque o pessoal fala, não vale a pena, tal. Quando que vale a pena alguém ter uma previdência privada? Olha, eu vou falar que em todos os casos, para pessoas que têm mais dinheiro, vai valer a pena. Previdência privada, pelo seguinte, né? O Lucas Pitt está acompanhando aqui o podcast da gente. Pitt é riquíssimo. Daqui a pouco a gente chama ele pra falar a carteira dele aqui Tem também. dezenas de milhões aí de patrimônio. E o Pitt é um cara que sabe investir bem o dinheiro dele e que não tem problema em correr risco. Então você me pergunta, pô, o Pitt é um cara que sabe investir o dinheiro, que tem um horizonte de tempo de longo prazo, adora ações, é especialista nisso. Vale a pena para ele ter uma previdência? Vale, pelo seguinte. Pitt tem um filho, o Tommy. Um dia, como ele é mortal, como todos nós somos, vai falecer. Vou bater aqui 3 vezes na madeira, porque eu espero que seja daqui a muito, muito tempo. Mas aí nessa hora, os 100 milhões de patrimônio que ele tem vão ter que ser passados para a família. E o que vai acontecer? Vai ter que pagar ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Doação e Causa-Mortes, né? Que varia de 4% a 8%, depende do estado. Vai ter que pagar os custos do inventário, honorário advocatício. Isso facilmente chega a 20% do patrimônio. Se ele tem 100 milhões de patrimônio, 20 milhões iriam só para pagar ITCMD. E como que vai tirar os 20 milhões do 100 se está tudo em inventário? Você precisa ter algo que não entre em inventário. Há 2 caminhos para isso muito simples. Seguro de vida, a pessoa recebe na hora, ou previdência privada. Caso você não queira ficar pagando o seguro todo ano, você investe num bom fundo de previdência que vai continuar rendendo ao longo do tempo e na hora do falecimento aquilo não entra em inventário. Depende do estado, há discussões quanto a isso, mas também pode ser liberado de pagar ITCMD e dar os 20 milhões na mão da família para que eles possam desembaraçar o patrimônio. Até porque o ITCMD, se você não pagar em 30 dias, tem multa e juros. E é até curioso, né? Porque principalmente o pessoal da esquerda fala que o imposto sobre herança aqui no Brasil é muito baixo. Mas se você pega o patrimônio declarado do Lula no TSE, antes da eleição, 75% estava em previdência privada. E é uma medida sensata, porque ele já está idoso, esse dinheiro não entra em inventário, vai direto para quem ele deixou de beneficiário, para que as pessoas possam pagar os custos de inventário e TCMD da outra parte. Então, previdência, pensando em sucessão, sempre vai valer a pena. Agora, há casos onde vale mais a pena do que outros, pensando como investimento. Quando que vale muito a pena? Quem está assistindo aqui, que é, por exemplo, funcionário público ou é CLT e paga muito imposto de renda na fonte. O cara paga 27,5% de imposto de renda. Se esse cara fizer uma previdência PGBL, ele tem que pagar INSS ou um regime próprio de previdência. Mas se ele paga previdência pública, paga muito imposto de renda na fonte e faz uma previdência PGBL, ele vai na declaração de imposto de renda dele, lança essa previdência e faz a declaração completa, ele vai obter de volta o imposto que ele iria pagar. Porque ele pode reduzir em até 12% a renda tributável dele. Então, se ele ganha 100 mil, por exemplo, ele poderia pegar 12 mil para investir num PGBL e o imposto não iria incidir mais sobre 100 mil, mas sobre os 88 mil restantes. Então, ele paga menos imposto hoje, recebe dinheiro de volta, para deixar esse dinheiro investido e só pagar o imposto sobre esse dinheiro lá na frente, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, sendo que o dinheiro trabalhou para ele durante todo esse período. Basta que ele escolha um bom fundo de previdência para isso. Tem que olhar a taxa de administração também, né? Tem que olhar a taxa de administração, como é que é o portfólio. Hoje, tem muita gente investindo em fundo de previdência que é só renda fixa. Beleza, tá num cenário muito bom. Mas e quando a Selic baixar? Ou o período que ela ficou em 2%? Então, tem que ver uma carteira diversificada. Na minha opinião, é o melhor tipo de previdência que tem. Então, PGBL vale muito a pena. Vale muito a pena. Se a pessoa não tem como fazer um PGBL, porque é empreendedor, e aí ele não paga imposto de renda na fonte, porque ele tira um prolabore baixinho e tira o resto como lucro da empresa, aí não serve para ele. Aí teria que ser um VGBL. O VGBL, ele vai ser um fundo de investimento, no caso da nossa Previdência, por exemplo, uma carteira bem diversificada, só que com algumas vantagens. Primeiro, a vantagem sucessória, que eu já citei aqui. Segundo, a vantagem de não pagar o Come-Cotas, que é um imposto que aparece sobre fundos de renda fixa, multimercados, que é um adiantamento do imposto de renda, que sempre no final de maio e novembro tira 15% do seu lucro. E aí a diferença é que você pode ter um fundo multimercado com a mesma carteira de uma previdência. A mesma carteira, investindo nas mesmas coisas, mas só pelo efeito do Come-Cotas ao longo de 30 anos, esse fundo multimercado vai pagar imposto 60 vezes. Vai ter um resultado muito mais baixo do que a previdência que vai pagar imposto no final. E quando for pagar imposto, se bota uma tabela regressiva, vai pagar só 10%. Então você tem um fundo de investimento anabolizado, que vai render mais por conta da questão do imposto. E quando for pagar imposto,
vai pagar menos, e no meio do caminho tem a questão sucessória. Então, previdência, eu vejo que é uma das fatias, de 6 fatias, que eu costumo pregar para a pessoa ter dentro do planejamento financeiro dela. Pensando em sucessão ou pensando que é um investimento bom se bem escolhido. Legal. Quais são as fatias, então, Bruno, já aproveitando as 6 fatias que você considera interessante para uma carteira de investimentos? Bom, primeiro, né, já que a gente falou do futuro, que é a garantia a sucessão, que é a previdência, vamos falar do presente, que é a sua reserva de emergência. Porque se você começa a investir nas outras fatias, mas não fez essa reserva, você pode ser obrigado a vender no pior momento possível do ciclo, e ao invés de ter lucro investindo em ações, você vai ter prejuízo. Então você tem que ter uma parcela que vai pagar ali uns 6 a 12 meses do seu custo de vida. Né? Geralmente o pessoal fala 6. Quem é funcionário público federal, entendo que pode ser até um pouco menor do que isso, mas o cara que é corretor de imóveis, por exemplo, tem que ser maior do que 6 meses. E você vai deixar em aplicações muito líquidas, muito seguras, e aí por segurança, baixo risco de crédito, né? Você não quer botar o dinheiro no banco que vai quebrar. E também pouca volatilidade, como por exemplo um Tesouro Selic, e que geralmente rendem mal, porque são muito líquidas e muito seguras, mas agora com juros muito altos rendem bem. Então essa é a primeira fatia de todas, reserva de emergência. Aí você garante o seu presente. O futuro é a previdência, como eu disse. E aí você tem o meio do caminho, que são as outras 4 classes de ativos. Primeiro, investir no mercado nacional, porque tem muita coisa boa, muito barata aqui agora. Aí lá você vai explodir aqui uma série de coisas. Vai ter renda fixa que não é voltada para essa parte de emergência, vai ter fundo imobiliário, vai ter as ações, por exemplo. Então, tudo do mercado nacional. Depois, uma parte no mercado internacional. Porque por mais que o Brasil seja um país de muito potencial, um país de muitas oportunidades, a Venezuela já foi um país de muitas oportunidades, de muito potencial. A Argentina também já foi. Eu não sei como é que vai ser o futuro da Argentina, mas eu acho que para um argentino hoje está muito mais claro do que para um brasileiro que é necessário ter dinheiro fora do país. E por mais que o Brasil ele siga bem, por mais que isso aconteça, eu acho que é mais difícil o Brasil crescer tanto quanto os Estados Unidos. Porque eles são líderes em tecnologia no mundo. E tecnologia hoje é responsável por muito crescimento. Se a gente for pegar agora até em tendências demográficas, né? Porque uma das coisas que faz um país crescer é ter mais gente para trabalhar. Tem um programa que eu gosto que é o Largados e Pelados. Você vê muito bem isso lá. O cara, quando tá sozinho, ele fala, nossa, eu gasto 4 horas por dia para ferver água e reformar o teto do meu abrigo. Ele só quer outra pessoa para ajudar a dividir o trabalho com ele, porque eles ficam mais produtivos fazendo isso. Só que a população dos países parou de crescer. Na China está diminuindo, na Europa está diminuindo, no Brasil está estagnado. Se a gente pega os últimos 30 anos, estagnado não, está crescendo levemente, mas se pega os últimos 30 anos, a população cresceu 70%. Para os próximos 30, a expectativa é crescer 0. Então é menos gente para produzir. E aí como é que a gente compensa isso? Com tecnologia. Mas a gente não é um país que faz tecnologia de ponta. A gente usa dos outros. Quem faz? Estados Unidos e China. Mas Estados Unidos, a população ainda cresce. Seja por conta de imigração, seja por conta dos americanos terem mais filhos. E a imigração que vai para lá, não é só o brasileiro que vai para lá para pegar serviço de garçom, não é só o mexicano que atravessa a fronteira. É o cara da África do Sul que vai empreender nos Estados Unidos e vira o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk. Uhum. Então, eles têm uma capacidade de atrair boas cabeças muito interessante. E eu quero estar presente nesse mercado e acho que todo mundo deveria estar, primeiro por questão de sobrevivência, que a gente não sabe o que vai acontecer aqui, e segundo que é um mercado que, ao longo do tempo, tem sido imbatível, se a gente pega aí pelo menos os últimos 2 séculos. Então, reserva de emergência, alocações nacionais, alocação internacional, previdência na outra ponta. E aí tem 2 que são pensando mais em segurança. Um deles é o Bitcoin, que é um ativo que ele, se corretamente armazenado, é inconfiscável. Então, o governo vai lá e bloqueou suas contas bancárias, bloqueou o seu patrimônio. Não tem como bloquear o seu Bitcoin se ele está na sua wallet. Eu até dei um exemplo durante a retomada, né, do Afeganistão pelo Talibã. O afegão, devia ser quase ninguém isso, porque acho que a informação não chega lá igual chega em outras partes do mundo. Mas se o afegão tivesse bitcoins, ele poderia sair do país sem nada, porque a conta bancária dele foi bloqueada quando o Talibã tomou o poder. Mas só com as palavras-chave para abrir uma conta em uma corretora em outro país, recuperar o acesso ao wallet e vender os seus bitcoins. Então, eu interpreto o Bitcoin como meu seguro contra um fim do Brasil. Seria isso. Porque eu poderia pegar isso e ir para qualquer outra parte do mundo sem levar nada aqui do país. E a outra é pensando em segurança em termos familiares. Não é, nem de longe, uma fatia do portfólio que deve ter o melhor rendimento de todos, mas é interessante que é ter o imóvel. Quando eu digo imóvel, é um imóvel para você morar. Outros imóveis entrariam na parte de investimentos nacionais.
E aí, por que eu digo que não deve ser o melhor tipo de investimento? Porque, muito provavelmente, um fundo imobiliário que compra imóveis na Faria Lima vai ter um rendimento melhor ao longo do tempo do que o seu imóvel residencial em Alphaville, por mais que seja uma ótima região. Mas é muito mais procura pela Faria Lima. É mais fácil de administrar, é mais diversificado. Então, como investimento, eu prefiro muito mais fundo imobiliário. Só que para você morar, para sua esposa poder decorar como ela quiser, para os seus filhos poderem crescer na casa, para ter um pouco mais de segurança do ponto de vista psicológico, que é importante para várias pessoas. Eu não tenho problema em morar em imóvel de aluguel. Mas a Malu uma hora chegou para mim e falou: quero ter minha casa. Agora a gente tem dinheiro, vamos fazer isso? Eu falei: tudo bem. São sonhos, né? Exatamente, é sonho. Então essa seria a sexta fatia desse portfólio. E aí, com essas 6, eu acho que a pessoa está muito bem servida para ter uma vida financeira ultra estabilizada, com muita diversificação. Diria até, não vou falar que ela está antifrágil, mas ela está extremamente robusta frente aos acontecimentos do mundo, por mais diversos que sejam.